And so, once we are on, so blessed people, welcome to our Easter Sunday evening service. Bem-vindos ao nosso culto do domingo de Páscoa à noite. Swahili has begun quite slow today and with a very dim voice. Again, welcome to our the technical team helper. Welcome to our Easter Sunday service, blessed people. Bem-vindos ao nosso culto de Páscoa deste domingo à noite. The interpreter's voice sharper and a little raised. Nós vamos And aguardar. so, this is such a tremendous time, blessed people. Então, este é um tempo tão tremendo, povo abençoado. It's a very mighty time in the life of the church. É um tempo muito poderoso na vida da And so, welcome igreja. to our Easter Sunday service, blessed people. Então, bem-vindos ao nosso culto deste domingo, o culto de And Páscoa. so, again, we are waiting for our technical team to make sure that voice Então, is set and novamente, right. It looks like it's nearer, it's Vamos closer. aguardar que a voz Jesus is Lord. da tradutora seja There's a vibration on her ajustada. voice. Jesus Há is uma Lord. vibração When you na get started, voz service tonight, dela. At least we have this wonderful opportunity to come to you and to Nós give you as temos much as we esta can tonight. maravilhosa oportunidade de vir até vocês com essas boas novas nesta noite. And so we have a power-packed service here. Então, and nós quite temos um extensive culto message that, poderoso aqui I'll e uma divide into mensagem little muito segments longa because que eu vou just to dividir be em able to pequenos allow you to synthesize segmentos it in bits. para poder sintetizar em pequenas porções. Nitajaribu kuigawanya katika vipengee ili kwamba nipate kuwezea kwamba mnaifahamu na kuichukulia kwa ukau kabisa. And so, blessed people, without Então, povo much waste of abençoado, time, Hivyo basi sem watu perder wabarikiwa mais bila kupoteza muda tempo, mwingi. let us pray. Father, in the mighty Vamos let me orar. pray. Father, in the mighty name of Jesus, Wote Pai, no niombe Baba poderoso katika nome jina de kuu la Yesu. Jesus, Lord, I ask you to arrest their hearts tonight. Senhor, eu te peço para arrebatar o coração deles And nesta noite. Lord, cause them to pay specific and particular E, attention Senhor, to this message. faça com que eles prestem atenção específica e particular a esta mensagem, That they may be burdened. They may para que bear eles the possam burden of the hour. receber o peso, para que eles possam receber o peso And get to desta prepare for hora the glorious coming of the Messiah. e poder se preparar para a gloriosa vinda do In the mighty name of Messias. Jesus. No poderoso nome de Amen. Jesus. So, well, Amém. blessed people, it's a very powerful Então, time. povo abençoado, este é um tempo muito poderoso, Very mighty time in the life of the um church. tempo muito poderoso na vida da igreja, You can see, speaking from inside the church. No porque other vocês religion. podem ver, falando de dentro da igreja, nenhuma outra religião. Falando de dentro da igreja, onde acontece, tudo está acontecendo a partir da igreja. A guerra na Ucrânia, o coronavírus, Zika vírus, Ebola. Vinaendelea kule Ukraine na pia virusi vya Zika, anazungumza kutoka ndani ya kanisa. Rendering all the other religions null and void. Na kufutilia mbali kabisa Agora zile fazendo com que dini zingine todas zote. as outras religiões sejam anuladas e confirmando para toda a humanidade que somente a religião da cruz é a religião que pode te dar esperança além dos túmulos. Ambaye inaweza kukupatia tumaini kupita makaburi. So, blessed people, Hivyo basi watu Então, povo wabarikiwa. abençoado, there is this tremendous message we've been handling, há the message esta of tremenda resurrection. mensagem que nós estamos lidando, a mensagem da ressurreição. When the Lord spoke with me on March 4th, the year Quando o Senhor 2022, falou this year, comigo em 4 de março do ano de 2022, este ano, and we have seen very clearly e nós vimos muito that the Lord is claramente transmitting a very powerful message to this que o generation Senhor está on how they can transmitindo focus uma on the mensagem coming muito kingdom of poderosa God. para esta geração de como você pode focar no glorioso reino de Deus que está vindo. And so we have seen an extensive Então, expedition in the nós Bible. nós temos tido uma extensa expedição And I'm através going da to share Bíblia. two visions tonight that E eu will vou help us compartilhar anchor this duas message, visões even nesta what is noite happening now. que vão ajudar a Time ancorar we are esta commemorating mensagem, as the church, as até mesmo Christians. este tempo, quando nós estamos comemorando na igreja como cristãos. Kuweza kuelewa majira ambayo tuko nayo sasa hivi na wakati huu ambao tunaadhimisha kama kanisa.
And I will anchor it on two visions. E eu vou ancorar esta mensagem em duas visões. Eu compartilhei isso da última vez que nós estivemos aqui, na sexta-feira. E eu vou compartilhar, então acrescentar mais uma visão. E então eu vou ancorar a mensagem desta noite nisto. Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor está fazendo coisas poderosas, há um grande avivamento neste país. Há um avivamento muito massivo acontecendo. As pessoas estão colhendo almas para a casa do Senhor. Os pastores evangelistas estão todos lá fora, em cruzadas e de porta em porta. Então é um tempo muito poderoso na vida da igreja. E é por isso que é para mim um grande privilégio vir até vocês nesta hora. E lembrem-se, quando o Senhor me afligiu para dentro da paisagem desta igreja, lembrem-se a condição na qual a igreja estava. A apostasia, não havia visitação, não havia esperança. É por isso que este é um bom lugar para estar, onde o avivamento está pulsando na igreja, está vivo na casa do Senhor. Então a minha pergunta para vocês é: por favor, não tome isso como garantido. Tenha certeza de que você vai agarrar isto como um tesouro. Não está ainda em Tel Aviv. Ainda não está em Ayalon. Ainda não está, ainda não entrou em Debuquer. Não entrou em Bezeba. Ainda não está em Haifa. Ainda não está em Jerusalém. Não está ainda em outras nações também. É por isso que você tem que agarrar como um tesouro. Agarre e preserve. Então, nesta noite, eu quero falar a respeito do tempo no qual nós estamos. Este tempo de Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, e você vê muito claramente que a maioria lá fora, a não ser que eles ouçam aqui, eles nem mesmo sabem a respeito do relógio de Deus, o profético relógio de Deus. Porque você vê eles falando a respeito da guerra na Ucrânia e em todos estes eventos que estão acontecendo ao redor do mundo dentro de um contexto mundano, não no calendário de Deus. Mas aqueles que estão sintonizados aqui, eles sabem que a voz do Senhor falou em todas as ocasiões a respeito destes eventos monumentares que estão abalando a terra. Então, vindo ao vivo até vocês de Nairobi, Quênia, dentro das suas salas de visita nos Estados Unidos da América, no Canadá, nas suas salas de visita, México, América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Panamá, El Salvador, Honduras e todas as nações do continente sul-americano. E então toda a África, Europa e Ásia. Austrália, Nova Zelândia e todas as ilhas, Fiji, Tonga. Não há nenhuma parte do mundo que eu não abalei, diz o Senhor.
months ago, I think when this Lembre-se, há January poucos here, meses how I atrás, shook em the janeiro island of Tonga, aqui, I shook the como whole que eu island, actually, the sacudi a foundation ilha of the de Tonga e sacudi a terra, sacudi a terra inteira, os fundamentos da terra, a partir de Tonga. na kimsingi kutingiza dunia yote mzima. I shook the foundation of the earth from under Eu the bottom of the sacudi ocean, os as the fundamentos prophecy da said. terra no fundo do oceano, como a profecia dizia. Kama vile unabii ulivyosema. So many things have happened that E should be able to muitas signal to you coisas that you need to be aconteceram que prepared. devem sinalizar para vocês que vocês devem estar preparados. But tonight I want to begin by sharing these two Mas tremendous nesta visions noite eu quero and then começar anchor compartilhando the message of estas this duas night tremendas onto them. visões e então ancorar a mensagem desta noite nestas visões. Ujumbe wa usiku wa leo juu yake. And again, I'm going back to E 2nd of April, the novamente, year 2004. eu vou voltar a 2 de abril do ano de 2004. So 2nd of April 2004, Então, 2 de abril de when the Lord 2004, lifted me up quando o Senhor me and levantou brought me into the kingdom of God in heaven, e me trouxe standing para right dentro before do the throne reino of de God. Deus no céu, para ficar de pé diante do trono de Deus. Yes, indeed, it's a preserve of His Sim, de prophets. fato, isto é uma prerrogativa dos seus profetas. They come before Him. Eles vêm diante dele, eles veem o reino da glória, eles veem o Senhor Deus, Ezequiel, Miqueias e todos os outros profetas. Eles tiveram uma oportunidade de ver o Senhor, como Daniel, e ver o reino dos céus, com um único propósito, para transmitir para vocês, para que vocês tenham um santo desejo pelo reino de Deus. E o mais importante é que nós recebemos instruções do próprio Deus Yahweh, porque nós somos os servos de Yahweh. Então, há uma proximidade e um contato muito próximo com o próprio Senhor Deus, como vocês todos já estão cientes agora. Então, 2 de abril de 2004, o Senhor me levantou e me levou até o céu e me fez ficar de pé diante do trono de Deus, coberto com a glória de Deus. E então ele me fez saber que aquele que se assenta no trono, o próprio Yahweh, estava sentado no seu trono. E ele estava prestando uma atenção muito particular naquele lugar onde eu estava de pé. E ele me permitiu ver, ele abriu os meus olhos para que eu pudesse ver coisas que eu não posso compartilhar aqui. Então, imediatamente, João Batista saiu de dentro da glória de Deus. Ele saiu de dentro do trono de Deus, ele veio diretamente do próprio Deus, ele veio então até mim. E ele andou todo o caminho vindo na minha direção. E quando ele chegou aproximadamente 1,5 metro, ele parou lá. Ele primeiro andou neste lado, e então andou deste lado, e então ele veio e parou. E então falou comigo a respeito do glorioso Cordeiro de Deus, que morreu pelo pecado do mundo, e que ele estava prestes a voltar.
na E ele akasema disse that the Father has said ya kwamba que o Baba Pai havia amesema dito that go prepare the four ends of the earth ya que kwamba vá nenda uandae preparar pembe os nne quatro zote za dunia cantos da for the terra glorious coming of the glorious Lamb of God. kwa para a ajili ya kuja kwa gloriosa utukufu vinda kwa do mwana-kondoo wa glorioso utukufu wa Cordeiro Mungu. de Deus. So then a conversation Então, ensued from there, which I'm not sharing Uma here. conversa Between myself começou, and John. uma conversa veio de lá que eu não posso compartilhar aqui entre eu e João. Deeper conversation on how the Lamb of Uma God died conversa for the mais sin of the world. profunda de como o Cordeiro de Deus morreu pelo pecado do mundo. alikufa kwa ajili ya dhambi za dunia. And then E então, after that, the Lord said, "Let me show you." depois The Lord disso, spoke o from the Senhor throne. disse, o Senhor então falou do trono e disse, deixe-me te mostrar, Wacha nikuonyeshe, Let me show you what is about to happen to the earth. wacha nikuonyeshe deixe-me kile te ambacho mostrar kiko o que karibu está kutendeka prestes a duniani. I acontecer remember na so well terra. that we left E eu from me the lembro throne of muito God, bem from inside que heaven, nós direct to saímos do Jerusalem, trono here de on earth. Deus, de dentro do céu, diretamente para Jerusalém, aqui na terra. Tukaja hadi Yerusalemu hapa duniani. Not to Kenya, Sio Não Kenya, para o Quênia, not to USA, sio kwa não aos Marekani, Estados not Unidos, to Australia or South Korea, não para a Austrália nem Coreia do not to Sul, China, sio kwa não para a Uchina, but China, directly from the throne of God mas to Jerusalem. diretamente do trono de Deus para Jerusalém. But before we went to Jerusalem, let me open up a little bit more. Mas antes de irmos a Jerusalém, deixe-me abrir um pouco mais hoje. Once we arrived above Jerusalem, Quando nós chegamos em cima de Jerusalém, then the Lord, it was night time. Ilikuwa era wakati wa noite. usiku. Then the Lord began to show me the entire Então o Middle Senhor East começou a me around the mostrar nations that surround todo Israel. o Oriente Médio, todo aquele local que cerca Jerusalém, aquela região toda ao redor de And I could see Jerusalém. the lamps in their E eu homes. podia From ver above, I could as see that luzes nas the suas light is casas. lit De up in their cima, homes. Lamps. eu podia de cima ver que a luz estava acesa dentro das casas. Eu podia ver as lâmpadas acesas. And so, as I looked from Então, above the quando clouds, I eu could now olhei de see, cima I was seeing das that nuvens, there's light lit up in every home. eu podia ver que a cada casa estava com a luz, com lâmpadas acesas. Hivi niliweza kuona ya kwamba mwanga za taa zimewashwa katika maboma zao. And while I was at that, Na E nilipokuwa enquanto eu hapo, estava nisto, then the Lord shows me então o Senhor me mostra, naquele tempo, Yasser Arafat ainda estava vivo, mas o Senhor então agora me mostra a morte de Arafat e o túmulo dele. So I always fear when I get some sensitive stuff because of translation. So the Lord showed me his death earlier, before he had died. I saw his death and the tomb. Então, antes, naquele tempo, Arafat estava vivo, mas naquele dia o Senhor me mostrou a morte dele e o túmulo dele que ainda iriam acontecer. Então, aquelas lâmpadas que eu estava vendo dentro daquelas casas eram acompanhadas por um lamento através de todo o mundo árabe. Então, enquanto eu ainda estava acima nas nuvens com João Batista, então agora eu podia ouvir em cada casa. Havia lamento e choro em cada casa. Eles estavam soluçando e lamentando. Então a segunda parte é quando agora o Senhor nos traz bem acima de Jerusalém. Acima em Jerusalém, então agora nós podíamos ver a cidade de Jerusalém. E nós estávamos vendo uma conferência de imprensa que estava acontecendo lá, uma conferência de mídia. E esta conferência estava falando sobre a mudança de governo e agora a mudança para um governo de direita, de extrema direita. After election, as I said, make sure you add it there. Depois das eleições, como estava acontecendo, depois das eleições, havia agora
havia um novo governo de extrema-direita. Essa conferência foi logo depois das eleições. Então agora era um governo de direita. Um governo de extrema-direita. Então depois disso o Senhor nos leva a todas as cidades capitais globalmente. Acima, na nuvem, de cima. Nós estávamos vendo de cima. Então nós fomos a Washington, desceu olhando de cima, Copenhague, e todas as cidades capitais. E nós vimos que havia um estado de ansiedade em Paris, em Londres, em todas as cidades capitais. Eles estavam em pânico, dizendo, uau, mas este é um governo de direita. Como nós vamos discutir a paz da Palestina com eles? Então, depois disso, enquanto nós fomos por todo o mundo, então nós voltamos de volta para Jerusalém novamente, ainda em cima das nuvens, e olhando a cidade de cima. Então, houve uma nova mudança de liderança, agora novamente um governo de direita. Então havia este tipo de pânico globalmente. Porque eles estavam dizendo, mas enquanto as conversas de paz para a Palestina, eles estavam falando isso globalmente, não apenas em Jerusalém. Então, naquele tempo, o Senhor nos levou de volta ao trono de Deus no céu, de pé agora diante do trono de Deus. E foi aí quando a transfiguração. Esta transfiguração que você vê aqui é muito simbólica. Toma muito cuidado. Estes são tempos, são marcos no tempo do Senhor. Isso não é um filme que você está vendo. Isso é um evento muito temível. E agora está se referindo a apenas três principais. Apenas três principais foram envolvidos em transfigurações em todo o céu. Há apenas três personagens, três pessoas. Isto não é um filme que o Senhor está te mostrando. Você pode vê-los naquela profecia, naquela visão de 2 de abril de 2004. Quando esta são muito simbólicos, são marcos do tempo. Elas estão demarcando a linha do tempo de Deus. Se você tiver ouvidos espirituais, você vai ver que o Senhor está agora desenhando a linha do tempo em direção à vinda do Messias. Quando essa transfiguração aconteceu na terra, cumpriu-se aquela transfiguração que aconteceu no céu. Isso são marcos em direção à vinda do Messias. Então, quando você ouve isso, então, diante do trono de Deus, de pé diante do trono, então nós somos transfigurados. João Batista é transfigurado primeiro, então eu sou transfigurado instantaneamente. João Batista é transfigurado primeiro e então eu sou transfigurado instantaneamente. Então, enquanto ainda estava lá, diante do trono de Deus, enquanto nós ainda estamos lá, então, João Batista agora estende a sua mão direita e diz, eis o Cordeiro de Deus. Então, o glorioso Cordeiro de Deus veio de dentro da posição do trono. O glorioso Cordeiro de Deus, ele começou a andar na minha direção. Esta é a diferença entre este culto e qualquer outro culto que está acontecendo globalmente, porque aqui você pode ouvir diretamente de Deus, diretamente do trono de Deus.
ninaipeleka kote kote ulimwenguni, kwa sababu hapa mnapata kusikia moja kwa moja kutoka katika enzi ya Bwana mbinguni. And so, the glorious Lamb of God, when he was Então, coming, o glorioso Cordeiro de Deus, quando ele estava vindo, tudo se tornou glorioso, mais super glorioso. Kila kitu kikawa cha utukufu sana zaidi. And he came all the way, everything becoming more E ele glorious. veio todo o caminho, então tudo tornou-se mais I glorioso. don't even know how to describe that glory. That Eu glory nem is sei mesmo como too descrever glorious and esta almost glória. dreadful glory. Esta glória é The holiness of extremamente that glory is gloriosa, uma dreadful. glória temível. A santidade daquela glória é muito temível. Utukufu sana sana kabisa kabisa, na takatifu mno kabisa, na ni utukufu ambao ni wa kutisha mno. The holiness of that glory is dreadful, please. A santidade daquela glória é temível, Then he came all aterrorizante. the way. Naye akaja kote kote. Então ele At veio that todo o time, John the caminho. Baptist walked towards me and disappeared in me. Kwa wakati Naquele huo, tempo, João Yohana Batista veio Mbatizaji andando na akatembea minha kuelekea direção kwangu, e desapareceu halafu akapotelea dentro ndani de mwangu. mim. And then the Lamb of God came all the way up to my feet here. Halafu mwana-kondoo Então wa o Mungu Cordeiro akaja de kote Deus kote veio hadi até os miguuni meus pangu pés hapa. aqui. Then spoke with me. We cannot share. E então Halafu falou akazungumza comigo nami, algo que eu não hatuwezi posso, nós não podemos compartilhar. Eu não compartilhei nem com vocês e nem com ninguém So mais. after that conversation, everything became glorious. Então, I was in that depois transfigured desta state. conversa, The Lamb of tudo God has tornou-se arrived, glorioso. very Depois super deste glorious. I estado, became more o transfigured. Cordeiro de Deus veio e então tudo se tornou mais transfigurado novamente. Mwana-kondoo wa utukufu alikuja kwangu, halafu nikawa mwenye utukufu, nikageuzwa zaidi na zaidi tena. Then after that, Halafu E baada então, ya hiyo, depois disso, there is the other part regarding the moon that is swathed tem with a blood. I outra want to keep that parte out, so a I may focus on this respeito part. da lua que estava encharcada com sangue, mas eu vou deixar isto de fora para que possamos focar nesta parte. And the four horses that are running from heaven, E they're os running 4 across the sky cavalos under que the estão moon, and correndo the no glory céu, of God is over the correndo place. através do céu debaixo Na da wale lua, farasi wanne e o ambao Senhor me wanakimbia mostrou katika isso anga, e katika era uma mbingu, visão wanakimbia chini ya mwezi, espetacular. na kuna utukufu mkubwa kabisa kabisa ambao uko pale, ya ajabu sana kabisa. And then after that, Halafu E baada então, ya depois hiyo, I disso, found myself now inside the throne eu of me God. achei agora dentro do trono de Deus. The next part, which is most important for A us today. próxima parte, que é a mais importante para nós nesta noite, So walking that golden walkway that e I've então, always described across andando many naquele nations. caminho de ouro que eu já descrevi através de muitas nações. Okay, so it's a walkway. If you say barabara, it might mean a road, a bigger road out there. But it's a walkway in the throne of, at the throne of É God. um caminho Inside the throne estreito of God. dentro da sala do trono de Deus que conduz para o trono de Deus. Better than Njia. If you say Njia, they might think it's your big roads out here. Ni mapito ambayo iko Ni katikati. mahali pa kutembea, in fact, is a better language. I think you know Swahili more than I do. So anyhow, so that golden walkway, we are now inside the throne of God. Então, Swahili. aquele caminho de ouro, e agora nós estamos dentro do trono de Deus. And so that was for you. Yes, so inside Então, the throne of God. Dentro do trono de And then walking Deus. that golden walkway. E então, andando naquele caminho de ouro. I've described for you all across the E eu globe, descrevi even the para design, vocês através the de two todo o strips of globo, reddish até brown mesmo gold, and o then modelo, o the richer design. gold. Havia Now, duas the yellowish listas, gold at the duas center. faixas de I've ouro, described this e então here um ouro and mais again and again amarelado across no the world. meio, no centro, e eu já descrevi isto vez após vez em todos os lugares. Estes agora são segredos mais profundos dentro da sala do trono de Deus. Eu agora levei a igreja para dentro da sala do trono de Deus. Agora, este caminho de ouro tem duas faixas de ouro laterais, num ouro mais amarronzado e um ouro mais amarelado e mais rico no centro. Então é assim como o Senhor Deus, Ele fala comigo, Ele me mostra, para que eu possa trazer a igreja para dentro de lá. Para que agora vocês possam desejar entrar no glorioso reino de Deus. Porque agora eu estou dentro da sala do trono de Deus. Então, enquanto eu andava naquele caminho de ouro, então do meu lado direito,
the Lamb of God. Tazama Eis o mwana-kondoo wa Cordeiro Mungu. de I Deus. saw him at the center E of eu the throne of God. ouvi Nami no nilimuona centro akiwa do trono de katikati mwa enzi ya Deus. Mungu. The distance I can give today, probably, A distância eu we're talking posso about dar hoje, 3 to 4 provavelmente, meters away from me. de 3 a 4 metros de distância de mim. Eu estava exatamente bem no centro da sala do trono, mas o trono do Cordeiro estava por volta de 3 a 4 metros de distância de mim. This is Easter, so let me divulge a little Então, more aqui details hoje é today. Páscoa, então Open up a deixe-me little more. dar mais detalhes. Eu vou abrir um pouco mais hoje, dar mais detalhes hoje. It's about 3 to 4 meters away. Então, Then por I saw volta the de 3 a 4 super metros de glorious distância, throne. então eu vi o Tremendous super glorioso glorious. trono. Agora era o trono tremendo, glorioso, e eu até mesmo ainda posso vê-lo com os meus olhos. Can I say the super glorious throne seat? Kiti cha enzi, if you are speaking Swahili. A cadeira, o trono super glorioso do Hivyo basi Cordeiro. nikaona kiti cheupe cha enzi kabisa cha utukufu mwingi kabisa kabisa, ambacho kilikuwa cha angaza kabisa kabisa, hata bado naona sasa hivi Super glorious seat. kiti cheupe cha Trono utukufu super sana glorioso. katika O enzi ya trono Mungu. de Now we are Deus. inside the E center agora of the nós throne of estamos God, the center of dentro do power, centro do inside trono heaven. de Deus, o centro do poder dentro do céu. Nem mesmo os anjos entram lá. Nem todos os anjos entram lá. ambapo ndipo chanzo. Okay, I said the center. Swahili today, you need your translator to help you so much. Eu disse We are o inside the centro. center of the throne Nós of God, estamos inside dentro do centro do trono de Deus, dentro do céu. Ndani ya mbingu. About 3 to 4 meters away. Por volta de 3 a 4 metros de distância. Wow, Swahili is having issues. Normally when we get so deep like this, a lot of issues in translation, because I have to listen to both. So anyhow, right Então, there, then the super glorious lá Lamb of dentro, God was então o standing at the super glorioso center of Cordeiro the de throne of Deus God. estava, ele estava posicionado no centro do trono de Deus. Katikati mwa enzi ya Mungu. On that seat. Kwenye hicho Naquele kiti. So trono. when he stretched his Então, neck a quando little ele bit towards his estendeu, right, esticou o seu pescoço um pouco para a sua direita, like this. Namna hii. assim. And then I stretched my neck a little bit to the left Então, like this. eu também estiquei o meu pescoço um pouco à esquerda, assim. Then we gained eye contact. Halafu Então, nós tukakutana tivemos macho kwa macho. contato olho Then no olho. conversation took place there again. Então, uma conversa aconteceu lá That I have never novamente, shared with any human being. que eu nunca compartilhei com nenhum ser Probably will humano. never share until the end of my E mission. provavelmente eu nunca vou compartilhar até o fim da minha visão, a não ser que o Senhor permita. So, eye contact. Então, But when he did so, I Contato no saw olho. as though he E was quando slain. ele fez isso, eu vi como se ele tivesse sido morto, sacrificado. Because I saw a lot of blood flowing from his neck, Porque eu vi covering the muito glory of his sangue chest, flowing on fluindo the glory of do his chest, pescoço his dele, glorious chest. cobrindo a glória do peito Lamb. dele. O sangue do Cordeiro escorrendo através da glória do peito glorioso do Cordeiro. Right there, you can almost tell the message we have Bem tonight. ali, você quase pode entender a mensagem que nós temos During nesta this noite. time of Easter, when we are commemorating, Durante este tempo when de Jesus went to Páscoa, the cross, quando nós estamos died for the sin comemorando, of the world, quando and Jesus then foi was para a buried cruz and e morreu resurrected. pelo pecado do mundo, e então ele foi sepultado e ressuscitado. Wakati ambapo Yesu alienda msalabani, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka, halafu sasa tunaadhimisha wakati huo. Make sure you catch this very well with your children, because you'll Tenha never get certeza this de que anywhere você else. vai agarrar isto muito bem com seus filhos, porque você não vai ter nada como isso em nenhum outro lugar. So, Kwa right hivyo, Então, there, the blood flowing. Lá, That alone o sangue is a fluindo. tremendous Somente message isso the Lord já é was uma sending me with tremenda today. mensagem com a qual o Senhor está me enviando para a terra. Hivyo basi huo ni ujumbe mkubwa sana kabisa ambao Bwana alinituma nao kwa dunia. Even the significance of the Até commemoration mesmo a we're doing in these days importância of da Easter. comemoração que nós estamos fazendo nestes dias de Páscoa.
In Hebrew, they observe Pesach. Em They call it Pesach. Em hebraico, eles observam Pesach. Eles chamam de Pesach. Eles So, observam Swahili, they call it Pesach. Pasaka. Katika Em Kiswahili Swahili, wanaita eles chamam de Pasaka. Pasaka. During this time, that message Mas of that durante blood este tempo, flowing, esta the blood mensagem of the glorious daquele Lamb of sangue God, fluindo, is such a o sangue do tremendous, glorioso Cordeiro de Deus, life-transforming é message. uma That alone tremenda you need mensagem que enter the kingdom of transforma a Hivyo vida. basi kwa wakati huu, Somente wakati disso ujumbe você kuhusiana na hiyo precisa damu para ya mwana-kondoo entrar wa no Mungu reino de ikitiririka. Hiyo Deus. peke yake ni ujumbe tosha kabisa. Mnahitaji tu hiyo ujumbe peke yake ili kwamba mpate kuingia katika ufalme wa Mungu. And so, the blood Então, flowing of the glory O of Jesus. sangue Hivyo basi fluindo damu na ikitiririka glória do seu juu ya peito. utukufu wa kifua chake. And then at that time, Halafu E kwa então, wakati naquele huo, tempo, the end, plus the other parts of that vision, then I came back as to the outras partes, depois das outras partes desta visão, eu voltei à For the terra. other part, the moon swathed with Lembra blood and das so outras forth. partes, a lua coberta com sangue e assim por diante e outras coisas. ilifunikwa na damu na nyingine na nyingine. Then after some time, as I went on Então, now giving depois this de algum prophecy across the tempo, globe, quando eu fui agora e dei esta profecia através do globo, unabii huu kote kote duniani. then now we saw the death of Arafat, it took place. e então agora nós vimos a morte de Arafat, que Then depois after that, aconteceu. when I was going E então, around, I kept depois telling disso, the whole world, quando eu it is going estava to be Benjamin indo Netanyahu ao redor do mundo, one and então eu vi que seria Benjamin Netanyahu 2, Benjamin Netanyahu 1 e 2. E eu continuava dizendo, será Benjamin Netanyahu 2. Benjamin Netanyahu 1 took place Porque when I lived in Benjamin Israel for 7 Netanyahu years. 1 aconteceu quando eu morei em Israel por 7 anos. That is when Benjamin Netanyahu was prime minister. Aquela ocasião foi quando Benjamin Netanyahu era primeiro-ministro lá. I know that I also saw the reign of Isaac Rabin. Eu sei que eu também vi o reino de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin. So he Yitzhak is representative Rabin. on these matters. Niliona utawala wa Isaac Rabin. I saw the reign of Isaac Rabin during the 7 years. Eu I vi o stayed in Israel. reinado de Yitzhak Rabin durante os 7 anos que eu estava em Israel. And also the reign of Benjamin E Netanyahu. também o reinado de Benjamin Netanyahu. So, when this prophecy Então, quando esta profecia came, 2nd veio, of April 2004, 2 de abril de I went 2004, globally telling the nations eu it fui is going to globalmente be change of dizendo leadership para there. as nações And que that right-wing haveria government is mudança going to de come in liderança place. lá, And e it's going to naquele be tempo o Benjamin governo de Netanyahu direita iria ser estabelecido, e então seria chamado Benjamin Netanyahu 2. Na hivyo basi Uko serikali wapi? Wow, yeah. hivyo Jesus Christ. nilienda kote kote duniani nikiambia ulimwengu wote mzima ya kwamba kunaenda kuwepo na mabadiliko ya uongozi kule Israeli, na hivyo basi serikali ya mrengo ya kulia itakuja pale na atakuwa Benjamin Netanyahu wa pili. And so, going around Então, until that government appeared. Hivyo basi nikaenda kote kote hadi nós serikali fomos hiyo ao redor ikaja. até que But you aquele can tell governo very apareceu. clearly that Mas você the pode elements dizer muito within claramente this visitation, que os when the Lord elementos brought me to this dentro throne room desta visitação, and took me to Israel quando o to see the Senhor me changes of trouxe à leadership sua and sala come do at the throne room trono, again, e então you can Israel tell that vendo a those mudança de elements are liderança, voltando para a sala do trono, você vê que esses elementos foram especificamente arranjados, organizados pelo Senhor de propósito. A forma como eles foram colocados, organizados, foi proposital. See you early in the letter. Hivyo basi mnaweza kuona kwa wazi kabisa ya kwamba vile vipengee vya unabii huu kuanzia wakati ambapo Bwana alinipeleka katika enzi ya Mungu Baba na Bwana kunipeleka Israeli na mambo hayo yote, mnaweza kuona ya kwamba hii vipengee vyote vimepangwa na Mungu Baba kwa makusudi kabisa. You can almost tell a Você prophetic quase timeline pode in the dizer a linha do arrangement of those tempo profético specific events na in that visitation. organização destes eventos específicos desta visitação. Mpangilio wa vipengee huo mkuu kabisa katika mtembeleo huo. And so, Então, then there is a part. Então há uma parte que eu deixei de fora quando muitas pessoas estavam viajando para Israel. Eu deixei essa parte de fora.
When I saw a lot of people, but that was on the way. Quando eu vi muitas pessoas, mas aquilo foi no caminho, desde o céu, quando eu estava vindo. Então eu vi muitas pessoas que estavam vindo, viajando para Israel. Indo para Israel. Foi aí quando nós estávamos vindo do trono de Deus desde o céu, indo em direção a Jerusalém. Então eu vi muitos cristãos, eram cristãos, porque Deus colocou algumas pessoas específicas dentro daqueles aviões, então eu podia ver que eram cristãos. Kwa sababu katika kwenye hilo ndoto Bwana aliweka watu hasa kabisa ili kwamba nipate kujua ya kwamba watu ambao walikuwa katika ndege hiyo walikuwa wa Kristo. So it's amazing. But anyhow, então, so I could see very clearly eu pude ver muito claramente que estes eram cristãos indo para Jerusalém. That's another part, but that is the part when we were há uma outra parte, mas esta é a parte quando nós estávamos vindo do céu em direção a Jerusalém. No livro de Isaías 68, ele diz... Isaías 60, versículo 8. He says, "Who are these that fly along like clouds?" Ele diz: quem são estes que voam como nuvens, como pombas nos seus ninhos? Lembrem-se que quando Isaías estava vendo essa visão, o avião, as aeronaves ainda não haviam sido inventadas. Esta mesma visão, quando Isaías viu tantos gentios indo para Jerusalém. E Isaías sabia que este não era o povo da aliança de Deus, não era o povo hebreu. Mas porque o avião ainda não havia sido inventado, entretanto, Isaías está vendo isso, já viu. Eles estavam dentro do avião da mesma forma como eu vi, mas como agora o avião já foi inventado, então eu agora podia ver que aquilo era um avião e eles estavam dentro. Mas Isaías não sabia como descrever isso naquele tempo. Swahili they would have said, mimi ningeweza kujua kwamba haya ni ndege na watu ndio wale wako ndani. So anyhow, because of the whole global community tuned in, so I am able to see that these are Christians because the Lord eu pude ver que estes são cristãos, porque o Senhor colocou cristãos específicos lá dentro, então eu podia ver este avião. Então eu podia dizer que eles eram cristãos. Então eu podia ver que eles eram cristãos. Então, povo abençoado, você podia ver muito claramente que quando Isaías vê isto, o avião ainda não havia sido inventado, mas ele pôde ver lá dentro e eles se pareciam como pombas. Então é assim como Isaías podia ver que não era o povo hebreu, porém, da mesma forma, o Senhor estava mostrando para ele que eram pessoas cheias do Espírito Santo, portanto, eram cristãos. Na figura da pomba, o Senhor mostrou-os como pombas. Lembrem-se que o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Então Isaías estava vendo-os bem de longe, e é por isso que está documentado aqui em Isaías 60, versículo 8. Então cada um desses elementos nesta visitação foram organizados com um desígnio, de propósito.
Então, olha isso agora. So you see, I am going around the world Então vocês and veem que eu saying estou that indo ao it will redor be do Benjamin mundo Netanyahu e dizendo que será Benjamin Netanyahu II. Nikisema kwamba atakuwa Benjamin Netanyahu wa pili. And you see clearly now E that você vê Israel is the claramente prophetic agora clock of God que Israel for the end time, é for the coming o of the Messiah. relógio profético de Deus para o tempo do fim em direção à vinda do Messias. Kwa ajili ya majira ya mwisho, kwa ajili ya kuja kwa Masia. And so until now, Benjamin, Então, so it's that first we saw in the news. Yes, então, Arafat died. I saw in the news. antes disso, chegou o tempo quando eu vi nas notícias que Arafat havia A lot of morrido. pastors globally began to call me. E muitos pastores globalmente começaram a me ligar. But my Lord, the prophecy. Meu Senhor, a profecia se cumpriu, a profecia se cumpriu quando Arafat The morreu. second part, E então a segunda parte, Benjamin Netanyahu appeared into the scene as the Benjamin Netanyahu apareceu em cena como I am the one líder that de Israel. spoke. He's coming. Eu sou aquele que profetizei a vinda dele para o trono. Eu decretei que ele viria ao trono. That prophecy. Naquela profecia, comandei que ele voltasse ao trono em 2 de abril de 2004. Eu achei que nós deveríamos começar aqui nesta noite, porque isso é muito central, esta visão, porque esta visitação no trono de Deus foi muito instrumental, foi uma visitação que é um marco. Ela marca o tempo de Deus, e se você for sábio, você vai poder ver nesta profecia a linha do tempo em direção à vinda do Messias. Kwa sababu mnaweza kuona kabisa ya kwamba inaelekea ni majira ya kiunabii ya Mungu kuelekea kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. The specific items there, the specific elements in that Os visitation, itens específicos, os elementos daquela profecia, elas estão decretando a contagem regressiva em direção à vinda do Messias e os eventos que vão acontecer na sequência. Então, Benjamin Netanyahu aparece, ele reinou por algum tempo, o maior tempo que um primeiro-ministro reinou em Israel, e então o Senhor dramatizou todo este tempo até que finalmente Naftali veio. Mas aquelas mudanças foram super dramatizadas. Eu acho que demorou 4 eleições. Eles fizeram uma eleição após a outra, uma eleição após a outra, quando agora finalmente Naftali Bennett veio e assumiu. Esta mudança entre Benjamin Netanyahu e Bennett foi muito dramatizada, muito dramática. E você vê também que Naftali é extrema-direita. Ele é descendente de Hassidim, vocês entendem? Dos ortodoxos. Então, isto é a partir daquela visão, daquela profecia de 2 de abril de 2004. Mas o que é chocante é que Benjamin Netanyahu agora ele sai de cena. Eu não sei se ele vai ficar ou não, mas você vê que agora o partido Likud está vindo novamente. Likud, esse partido político, está tentando levantar-se novamente, vir ao governo novamente. Mas vocês veem que esses são marcos. Isso não são filmes que eu estou mostrando na sua tela como se fosse apenas uma notícia. Não, de forma nenhuma. Então, depois disso, agora, quando ele usou isso que você vê nas notícias, e é exatamente o oposto da profecia de 2 de abril de 2004, depois disso, quando nós viemos de Jerusalém, de volta ao trono de Deus,
totalmente glorificados. Nós fomos transfigurados e glorificados. João Batista e eu. Na ile unabii wakati ambapo sasa tulitoka katika enzi ya Mungu Baba halafu tukao wenye utukufu sana sana kabisa kabisa. We were glorified. Nós fomos glorificados. And so then Então, you see now, after the você vê agora, depois da glorificação, transfiguração. E então o Cordeiro de Deus veio até mim. Baada ya kutukuzwa huko, mwana-kondoo wa utukufu wa Mungu akaja kwangu. Se você está lendo profundamente no Espírito, você pode entender. Mas nesta noite eu quero ancorar isto naquele sangue dentro do trono de Deus, o sangue do Cordeiro fluindo sobre a sua glória, no centro do trono. Então, antes de começarmos isso, eu quero acrescentar mais uma pequena coisa dentro deste arranjo, desta organização, desta profecia. E então, em uma das independências, eu não sei se foi no 50º, no aniversário 50 anos de Israel, ou qual o aniversário que foi de Israel. Talvez, eu acho que foi o aniversário de 50 anos da independência de Israel. Então, novamente, o maior número de cristãos que já aconteceu vieram de todo o mundo para celebrar o aniversário de Israel. Eu preciso checar exatamente. Eu acho que foi o 50º aniversário de independência de Israel, quando Israel completou 50 anos. O maior número em toda a história de pessoas peregrinando para Israel, o maior número de pessoas do mundo inteiro. E muitos deles, no número, quebrou o recorde nos números de cristãos que foram para Israel naquele ano. Então, aquilo foi muito significativo, aquilo também se cumpriu. Porque Isaías os vê. O avião ainda não foi inventado, mas Israel vê esta coisa que está voando com as nuvens, e lá dentro há pessoas tentando olhar através das janelas. Você sabe que nos aviões você vê pessoas olhando através da janela para ver onde será que nós estamos. Mas deste lado, conforme ele via, pareciam pássaros dentro dos seus ninhos. Na anaona kitu hiki ambacho kinafanana kana kwamba kuelea, na hivyo basi mle ndani anaona ya kwamba Isaiah anaona chombo ambacho kinapaa na mawingu pamoja, flying with the clouds. Let me just help Isaías viu este então Isaías viu isto voando com as nuvens. E lá dentro, ele via pessoas, como as pessoas normalmente dentro de um avião esticam o pescoço para olhar para fora, para saber aonde já chegamos. Mas da forma como Isaías viu, pareciam pássaros dentro do ninho, esticando os pescocinhos para fora. It's like when they stretch their necks, trying to look through the window in the aircraft. Então, quando eles esticaram o pescoço olhando para fora do avião, de onde eu estava agora com Isaías, aquilo parecia como pássaros dentro do ninho, olhando, esticando o pescocinho e olhando para fora. E o profeta do Senhor disse, no lugar onde nós estávamos com Isaías, esta atitude parecia para nós como pássaros no ninho, olhando para fora. So, like birds. Como pássaros. Então, isto já se cumpriu. Essa parte também já se cumpriu.
E então também, there is now this part when the glorious Lamb agora of God comes. há esta parte quando o glorioso Cordeiro vem na minha direção. The servants of God have been transfigured. Os servos de Deus foram transfigurados. E nessa parte, quando o glorioso Cordeiro de Deus vem até mim, é a parte que permaneceu. Até mesmo Benjamin Netanyahu veio e foi, a não ser que ele volte. Então, nessa noite, é uma mensagem muito longa nesta noite e eu quero focar nos eventos no centro do trono, aquele sangue, o sangue que ele me mostrou fluindo no peito, na glória do Cordeiro de Deus. A segunda visão que eu quero compartilhar com vocês para que possamos colocar as duas juntas é a mais recente. Quando o Senhor me mostrou Cristo Jesus, o Messias. Nesta direção. O Senhor me levantou, então o Senhor me mostrou Cristo Jesus, o Messias. E o Cordeiro de Deus, o Messias, ele estava falando com o Pai. E havia esta tremenda glória com a qual o Pai estava vindo. Pura e branca glória, enorme. E reta desde o céu, descia reta desde o céu. Resplandecendo sobre o Pai. E eu podia dizer que alguém estava dentro daquela glória. E então, o Messias falou com ele e eu podia ouvir. E ele disse: isto é o que eles fizeram comigo enquanto tu estavas longe. Então ele estava mostrando para o Pai o buraco dos pregos nas palmas das suas mãos. Mas quando ele fez isto, o sangue estava pingando do buraco dos pregos e pingando no chão. E o Senhor me fez saber que esta conversa estava acontecendo em Israel. Então, enquanto ele estava falando com o Pai, foi isto o que eles fizeram comigo. É como se ele estivesse dizendo: todo Israel, todos eles fizeram isto comigo. Basi alinisababisha nijue ya kwamba alikuwa anamaanisha ya kwamba hivyo basi Mungu Baba alinisababisha nijue ya kwamba o Senhor Deus me fez saber que Jesus estava se referindo a todo Israel, todo aquele povo. Foi isso que todos eles fizeram comigo enquanto tu não estavas aqui, enquanto tu estavas ausente. Então, o sangue estava pingando das mãos dele e caindo no chão da terra. E naquele tempo eu vi como se o Pai na glória fez um movimento, como se ele fosse se mover, andar em direção ao Messias. Porque eu podia ver, pelo menos de onde eu estava, algo como uma perna esquerda se movendo à direita dentro da glória. Eu não quero compartilhar nada além disto. Então, eu quero compartilhar isso por causa daquele sangue que estava pingando do buraco dos pregos. Então você pode dizer que eu vou ancorar esta conversa
do domingo de Páscoa será sobre o sangue do glorioso Cordeiro de Deus, que Deus Pai me mostrou. Kuhusu Jumapili ya Pasaka juu ya damu ya mwanakondoo wa utukufu wa Mungu ambayo Mungu Baba alinionyesha. Okay, let me just say in Swahili so I can help them. Mnaweza kuona ya kwamba ujumbe wa leo, ili leo siku la Jumapili ya Pasaka itakuwa kuhusu damu, lilo damu Bwana amenionyesha kwenye haya maono mawili. So you can see that the vision, então vocês podem ver que nestas duas visões, o sangue, eu quero ancorar este culto de Páscoa deste domingo neste sangue, o sangue do glorioso Cordeiro de Deus. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Então, quando nós vamos voltar, quando estivermos mais estáveis, então nós vamos continuar. Obrigado.